Graça e paz, aleluia, louvado seja o Senhor, minha irmã do Salmo 128 e meu irmão do Salmo 128, louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as irmãs desse ministério e louvado seja o Senhor Jesus também pela vida dos nossos familiares e vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus e hoje nós continuamos o nosso estudo de Números 8, do 5 ao 26, aleluia, e nós vamos falar hoje sobre a consagração dos levitas, como que era feita essa consagração, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trazer mais detalhes, em nome do Senhor Jesus, que nós já falamos um pouco sobre essa consagração lá em Levítico, mas hoje nós vamos trazer mais detalhes para a honra e glória do Senhor Jesus. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando sempre em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você se inscreve nesse ministério, minha irmã e meu irmão, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você, ou seja, te ajudar em suas batalhas espirituais em nome do Senhor Jesus, porque esse ministério é um ministério de jejum e de oração e nós estamos num momento de jejum, de quebra de fortalezas. Eu não sei quais fortalezas que precisam ser quebradas da sua vida, mas eu sei que elas vão cair, essas muralhas vão ser derrubadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio, minha irmã, eu creio, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Então, no finalzinho do estudo, eu sempre pergunto qual a sabedoria que nós vamos trazer para o dia de hoje e depois tem a oração profética, profetizando milagres na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu tomo uma água aqui, se prepara aí, pegue a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Então aqui, a partir do versículo 5 ao 21, nós temos a narrativa de como seria feita a consagração dos levitas. E eles seriam borrifados com a água purificadora, que seria a água produzida a partir das cinzas da vaca vermelha, para purificar os que tiverem entrado em contato com os mortos. Ou seja, o que é esse contato com os mortos? É necromancia? Não. É uma pessoa que tinha tocado em um parente que tinha morrido. De repente a pessoa não resistiu, ficou ali triste, tocou. Não tem pessoas que ficam tocando ali nos mortos? Era isso, o levita não podia tocar, entendeu? Porque tocar nos mortos para um levita seria contaminação. Então ali eles seriam borrifados com essa água, tá bom? E aí depois eles teriam que cortar a barba, cortar todo o cabelo. E aí depois eles trariam um novilho para o sacrifício e eles poriam essa oferta, antes de ser ofertada, tá bom? Essa oferta requeria um agito. Por isso o versículo 11 diz, oferta movida. Eles iriam trazer uma oferta movida. Mas o que seria essa oferta movida? Então diz os sábios que essa oferta movida vem de movimento realmente, porque antes de Arão entregar essa oferta, ele fazia 3 movimentos com esse novilho, né? E o primeiro seria pelos filhos de Coate, pois eram eles que realizavam serviços no Santo dos Santos. O segundo movimento que ele fazia seria para os filhos de Gerson, que cuidavam das cortinas e dos fechos do tabernáculo. E o segundo seria para os filhos de Merari, que eram responsáveis por carregar os objetos do tabernáculo e por cantar no templo. Diz que os filhos de Merari também cantavam no templo, entendeu? Mas repare que no versículo 19, o Senhor repete a expressão filhos de Israel 5 vezes. E isso simboliza muito carinho que Deus tinha com eles. Eu já expliquei aqui que quando o Senhor fala Moisés, Moisés, Marta, Marta, Abraão, Abraão, isso significa afeição. Então, quando o Senhor está repetindo ali na Torá 5 vezes o nome filhos de Israel, isso significa que o Senhor tem muito carinho pelos filhos de Israel.
Entendeu? E pelo versículo 20, então, nós vemos que Moisés os apresentou ao Senhor, que Arão agitou as ofertas, né, que eram os novilhos ali, o sacrifício dos levitas, e o povo então veio e impôs a mão sobre eles. Assim, então, foi feita a consagração dos levitas, com a participação da liderança e com a participação do povo. E olhando para o versículo 24, nós vemos aí que a partir dos 25 anos, o levita já começa a se preparar para o seu ofício, iniciando o ofício deles, de levita, a partir dos 30 anos. Porém, esse ofício se encerra aos 50 anos de idade, tá? Mas se encerra o ofício de carregar nos ombros, tá bom? Então, na verdade, seria o ofício dos coatitas, porque é certo que eles poderiam continuar com outras funções, tipo cantar e carregar as carroças. Eles só não podiam mais carregar nos ombros, exercer a função ali dentro do Santo dos Santos, que é carregar aqueles objetos nos ombros. Seria pesado. O Senhor entende que as nossas forças fisicamente elas vão se diminuindo. Então, se vai diminuindo, o nosso ofício também tem que ser um ofício mais leve. Tem coisas que, de acordo com a nossa idade, não suportamos mais. Tem pessoas aí que já estão, porque já passaram dos 50 e quer ficar pagando de garotinha, de garotinho. Tem homem que depois dos 50 quer pagar de garotinho. Ah, eu sou forte, eu posso, eu sou um verdadeiro atleta, um verdadeiro torão, né? Me desculpa falar assim, meu irmão, mas é... O Senhor sabe que você não está aguentando nada, mas você está querendo pagar de touro. De touro. Tem mulher que depois de 50 não está aguentando nada, mas quer pagar de gatinha. Quer usar as mesmas roupinhas que a filha. Quer fazer as mesmas coisas de quando tinha 30 anos, de quando tinha 25. Não está aguentando mais nada. Mais nada. É útil? Claro que é. Somos úteis o tempo todo. Na velhice daremos frutos. Frutos de acordo com o Espírito do Senhor, que é santo. Mas outros tipos de frutos. Outros tipos de utilidade. Não são mais aquelas que fazíamos quando tínhamos 25 anos, 18 anos, 20 anos. Entendeu? Eu já falei isso aqui, minha irmã. Eu já falei isso aqui, meu irmão. O que nós não podemos é ser filhos da inutilidade. Isso não. Filhos da inutilidade são os filhos das trevas. Que ainda que eles tenham diplomas, ainda que eles produzam muito nesse mundo, eles são filhos da inutilidade, porque eles estão a serviço de Satanás. Entendeu? Então veja que esta era a forma como os levitas eram consagrados para executarem o serviço santo, pois os levitas representavam o exército espiritual de Deus. Enquanto que os outros povos naquela época viviam na ignorância, né? Deus então cuidava para que o seu povo se tornasse um povo cada vez mais instruído para servir a sua vontade, para realizar a sua vontade na terra. Entendeu? E eram os levitas que faziam com que a mensagem de Deus, que chegou até Moisés, fosse espalhada para o povo, chegasse até o povo. Entenda que nós estamos num contexto aqui que não tinha microfone, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso. Então eram os levitas que levavam essa mensagem boca a boca para cada família ali, para cada tenda, não é? Eram os levitas. Pensa naquele contexto. Entendeu? Se não fosse a participação dos levitas, jamais a mensagem que Deus tinha entregado para Moisés seria levada para aquele povo. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, no versículo 5, o texto começa com o Senhor dizendo para Moisés. E aí no versículo 6 diz: pegue os levitas, ou toma os levitas. Então, segundo os estudiosos da Torá, toda vez que a Torá usa esse termo, então o significado é convença-os com palavras, tá?
pois bem afortunados são aqueles que têm o mérito de servir a Deus. Então eles tinham que ser convencidos de que servir ao Senhor é a maior alegria que nós podemos ter na vida. Veja que Maria, mãe de Jesus, ela sabia que ela era uma mulher bem-aventurada por estar servindo a Deus, sendo a mãe do Salvador. Ela sabia. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3:1, ele dizia que aquele que desejava o episcopado, excelente obra ele estava desejando. Ou seja, aquele que desejava servir ao Senhor no ministério pastoral, no ministério da pregação da palavra, ele estava desejando uma ótima obra. E o apóstolo Paulo, com todas as suas lutas, perseguições, ele tinha um prazer na alma dele, que era prazer de servir ao Senhor. Eles consideravam um homem muito honrado, muito abençoado, porque para ele servir ao Senhor, servir a Jesus Cristo, para ele era lucro. Era lucro, né? Entendeu? Porque para ele viver era Cristo. A morte dele é que seria um lucro, porque aí sim ele veria Jesus face a face. É o que ele diz lá em Filipenses 1:21. Ele diz assim aqui em Filipenses, né, 1 do 20 ao 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Algumas traduções diz é lucro, é lucro. Então, minha irmã, para a nossa morte, eu costumo sempre dizer, para a nossa morte ser lucro, nós temos que ter uma vida com Cristo, uma vida com Cristo. Tem pessoas aí que às vezes passam por qualquer probleminha, qualquer depressão, qualquer agito, qualquer infortúnio na família e falam, eu quero morrer. Eu falo, sei. Mas não queira morrer, minha irmã, não queira morrer, meu irmão, se a sua vida não for Cristo. Porque se a sua vida não for Cristo, se você não estiver vivendo um estilo de vida onde a sua vida não for Cristo, então a sua morte nunca vai ser lucro. A sua morte vai ser uma tristeza, vai ser um grande pesar. Então, minha irmã e meu irmão, saiba que não existe nada melhor nesse mundo do que servir ao Senhor. E devemos escolher todos os dias servir ao Senhor, seja em qualquer área que nós estivermos. Porque esse mundo é uma seara abrangente. Servir ao Senhor não é só estar dentro dessas quatro paredes, dessa instituição que nós chamamos de igreja, não. Irmã, eu só sirvo ao Senhor quando eu estou lá dentro da igreja? Não. Você serve ao Senhor em todo o tempo, em todo instante. Porque o mundo é uma seara abrangente. Quando Jesus falou que os trabalhadores são poucos, ele não olhou para nenhuma instituição. Ele não olhou para dentro da sinagoga. Ele olhou para o mundo, ele olhou para o campo que representava o mundo. E ele diz que os trabalhadores eram poucos. Então, se você está trabalhando, você está aí no seu escritório de advocacia, você tem que entender que isso aí é uma seara abrangente. É o local onde você está servindo ao Senhor. Se você está dentro de um hospital, como enfermeira, como faxineiro, como cozinheiro, seja como for, você está servindo ao Senhor. Como médico, você está servindo ao Senhor. Se você está dando aulas como professor, você está servindo ao Senhor. Se você está ali como uma merendeira, você está servindo ao Senhor. O tempo todo nós estamos servindo ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Porque às vezes nós estamos tão focados no nosso querer, tanto focados na nossa vontade, que nós esquecemos que nós temos que servir o Rei o tempo todo. Que nós somos servos desse Rei, né? Mas para isso é que existe o pedido de perdão. É para isso que existe o pedido de perdão. É reconhecer, falar, Jesus, olha, hoje eu não te servi ali não. Hoje eu dei um mau testemunho de ti. Se as pessoas olhar para mim, as pessoas não vão saber hoje quem foi o trigo, quem foi o joio ali.
Pai, nem eu mesmo estou sabendo se eu fui trigo, se eu fui joio. Teve uma hora ali que eu embolei, Pai. Eu foquei tanto nos meus interesses que eu esqueci de defender os seus. Mas, Pai, me perdoa. Me perdoa porque amanhã eu vou voltar lá de forma diferente. Pai, eu vou voltar de forma diferente e eu vou pedir perdão para essas pessoas. Eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Eu acho que eu já contei aqui, se eu não contei aqui, eu contei num podcast, que uma vez eu fazia um tratamento de saúde numa instituição pública, né, que o meu convênio é SUS, é o melhor convênio, né, que existe, e a moça me distratou e eu reagi com ela e bati boca com ela, tranquila. E voltei para casa assim, achando que eu tinha ganhado aquela guerra, venci aquela discussão. E quando eu cheguei em casa, o Senhor me repreendeu. Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos exorta. Se tem alguém aí que diz que tem um Espírito Santo que não é exortado por Ele, não tem um Espírito Santo. Ela tem outro Espírito, da carne dela. E aí eu falei, Senhor, mas o que eu vou fazer? Já está feito. E fiquei na minha. Quando eu voltei lá para consultar novamente, estava aquela moça na minha frente. E eu não falei nada com aquela moça. O Senhor falou comigo, eu coloquei ela aqui para você pedir ela perdão. E eu não tive coragem de pedir aquela moça perdão. Por quê? Porque nós somos muito fortes para fazer a nossa grosseria. Mas nós somos totalmente fragilizados para pedir perdão. E assim foi. Foi por 6 meses. E eu mudei para outra instituição. E lá estava a moça também. A moça também foi transferida. E toda vez o Senhor falava comigo, ela está aqui para você pedir ela perdão. E eu falava, mas Jesus, como é que eu chego perto dela e peço perdão, Jesus? Agora depois já passou tanto tempo, que vergonha, Jesus. Jesus falava comigo, vergonha é o que você fez. Já pensou se ela descobre que você é minha serva? Que vergonha. E eu falava, Jesus, como que eu faço? Como que eu faço isto? E aí os médicos olhavam para o fundo do meu olho e sabiam que não tinha nada, mas não me davam alta. E aí eu percebi que era aquilo que estava me segurando. E eu cheguei perto daquela moça e falei com ela assim, filha, eu tenho que te falar uma coisa. E ela falou comigo assim, o quê? Olhando para mim com maior grosseria, eu virei para ela e falei com ela assim, um dia eu te distratei, eu te maltratei. Mas eu gostaria de te pedir perdão. Ela falou assim, não, nem lembro. Eu falei assim, mas eu lembro, o importante é que eu lembro. Você me perdoa. Aquele dia eu estava muito nervosa. Eu não tinha o direito de fazer isso com você, de descontar a minha ira em cima de você. Eu sou uma serva de Deus. Eu não devia ter feito isto. Você me perdoa em nome de Jesus. E aí ela olhou para mim, ela deu um sorriso e falou assim, está perdoada. Pois naquele dia eu recebi alta em nome do Senhor Jesus. Quando eu entrei para o consultório da médica, a médica falou comigo assim, a senhora recebeu alta. Então assim, em nome do Senhor Jesus. E eu voltei para casa tão feliz. Falei, Jesus, eu consegui. Jesus, eu consegui. Porque tinha uma trava na minha garganta que não me deixava. E essa trava chama-se o quê? Orgulho. Orgulho que não deixa a gente se rebaixar. A gente fala assim, eu vou me rebaixar. A gente acha que a gente está se rebaixando. Não. Quando você pede perdão, na verdade, você está se engrandecendo. Mas o inimigo coloca na sua cabeça que você está se rebaixando. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, a melhor coisa do mundo é servir ao Senhor. E nós servimos o Senhor o tempo todo. O tempo todo nós temos que dar o feedback de que nós estamos aqui como servos do Senhor. Esse mundo é uma seara abrangente. Mas o dia que você não conseguir, porque somos normais, e somos pessoas muito reativas, e de repente nós reagimos às coisas que nós sofremos, reagimos sim, e às vezes reagimos como o velho homem, como a velha mulher, e com o temperamento que nós tínhamos, e não com o temperamento manso e humilde que precisamos ter e exercer. Às vezes reagimos com ira, mas para isso existe o perdão.
Reconheça e peça perdão. Peça perdão ao Senhor primeiro e depois vá lá e peça perdão ao seu irmão, aquele a quem você ofendeu. E vida que segue. É assim que funcionam as coisas. Entendeu? Não deixa o diabo vencer. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. E cada vez que você fica no seu pedestal de orgulho, você sai da posição de servo. Você sai da posição de servo e você vai para a posição de Senhor, que é a posição que Satanás tanto desejou. Entendeu o segredo, minha irmã? Entendeu o segredo, meu irmão? A sua luta não é contra as pessoas. A sua luta é com Satanás. Você tem que falar, não vou dar vitória para esse infeliz, não. Não vou dar vitória para esse inútil, não. Ele perdeu a vaga dele de servo. Ele perdeu a vaga dele de servidor, de servir ao Senhor. Ele agora é um inútil. Eu não vou dar vitória para ele, não. E ele quer que eu seja um inútil também. Eu não. Eu sou filho amado que sirva ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Pai. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo como igreja, eu te louvo pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que estão inscritos aqui no Relógio Mundial de Oração. Eu te louvo por aquele que se inscreveu primeiro nesse ministério, até o último que se inscreveu, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, eu te louvo porque o Senhor é misericordioso. Eu te louvo, Pai querido, porque somos filhos do Senhor, mas somos filhos que fomos chamados para te servir. Eu te louvo, Senhor, porque é um grande privilégio. Eu te louvo, Senhor, porque assim como o apóstolo Paulo disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu te louvo, Pai querido, porque nós vamos viver uma vida aqui totalmente separada para o Senhor. Totalmente dedicada ao Senhor, totalmente dedicada para te servir. Então te peço, Pai, como igreja, que abra os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Não somente os meus olhos cada vez mais, mas os olhos de todas as intercessoras desse ministério e os olhos de todos esses meus irmãos que estão me ouvindo e os olhos de todos os nossos familiares, para que todos entendam que a melhor coisa desse mundo é te servir, Pai. Melhor coisa desse mundo é ser instrumento nas tuas mãos. O Senhor um dia disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Senhor, nós somos agraciados por ti. Agraciados por ti, Pai. Por sermos usados pelo Senhor, por sermos ungidos pelo Senhor. Eu costumo sempre dizer, Jesus, sempre dizer que quem não se esforça para ser ungido acaba sendo usado. Então, Pai querido, nos dê, Pai, essa capacidade de cada vez mais sermos ungidos pelo Teu Espírito que é santo. Que nós cheguemos todos à velhice, Pai. À velhice, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que aquele bebezinho, Pai, que nós conhecemos, que acabou de nascer, ele tenha a oportunidade de viver todas as etapas da vida deles até chegar à velhice. Que os nossos idosos ultrapassem, Pai, os 100 anos, Pai, produzindo frutos dignos de arrependimento, tendo a velhice de Abraão e de Sara, que na velhice produziu frutos de acordo com o Teu Espírito que é santo. E eu te peço, Pai, que não nos leve, estando nós na metade dos nossos dias, nos dê também a oportunidade de chegar à velhice, Pai, produzindo frutos de acordo com o Teu Espírito que é santo. Porque é uma promessa, Pai, a promessa do Salmo 128. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, de nós, das nossas famílias, dos homens da nossa casa, desses meus irmãos que têm me seguido. Faz deles homens honrados, homens do Salmo 128, homens prósperos, homens verdadeiramente que foram chamados para serem cabeças, Pai, e não cauda, Pai. Faz de nós mulheres honradas, mulheres Déboras, Pai, em nome do Senhor Jesus, mulheres edificadoras dos lares, Pai, dos nossos lares, mulheres que verdadeiramente, Senhor, vamos portar a Sua palavra, Pai, e vamos ver a centelha do Senhor, a luz do Senhor em cada pessoa para quem a gente olhar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mulheres verdadeiramente profetizas, Pai, mulheres santas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes
adolescentes sejam verdadeiramente fortes, Pai, fortes para vencer esse mundo, Pai, para vencer tudo que está nesse mundo, para vencer os encantamentos desse mundo, as magias que estão nesse mundo, as ciladas do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarde as nossas famílias, Pai. Guarde as nossas famílias com miríades de anjos, Pai. Assim como o Senhor tem guardado a nação de Israel, o povo de Israel, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O inimigo tem trabalhado para destruir as nossas famílias, mas eu te peço, Pai, como igreja, e creio que o Senhor está trabalhando para que a nossa família prevaleça, Pai, em nome do Senhor Jesus. E é em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu declaro como igreja que toda a nossa casa vai servir ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que toda a nossa família será uma família do Salmo 128, porque boa coisa, Pai, é servir ao Senhor. Afortunados seremos, bem-aventurados seremos, Pai, se vivermos aqui servindo ao Senhor. Então nos conceda cada vez mais essa graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, minha irmã? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior, e ouvir o entre bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. E depois escreva aí se você concorda que a partir de amanhã essa oração volte a ser a oração da nossa Maristela querida, irmã querida, a partir do dia 1º, volte a ser às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você e que o Senhor cada vez mais te convença de que servir ao Senhor é a melhor coisa para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, amo você.